trocando várias ideias, né, desde a semana passada, né, sobre a nossa 24ª Mostra do Conhecimento, né, onde o tema é a história que a história não conta. E se vocês lembrarem um pouquinho, a escolha desse tema foi por quê? Foi por influência do Samba Enredo da Mangueira, né, de 2019, como eu falei com vocês, né, que foi um ano em que a Mangueira se consagrou, né, campeã daquele ano, e trouxe aí uma série de críticas super válidas, né, de personagens históricos que foram excluídos da nossa história. E aí, gente, quando a gente fala de carnaval, quando a gente fala de samba, a gente está falando de cultura negra, né? Então, assim, nada melhor do que uma especialista em cultura negra e cultura do samba, né, para conversar com a gente. E aí eu trouxe minha amiga, minha chuchu, Lande. A Lande, gente, ela trabalha comigo, né, lá no Laboratório Áfricas de Pesquisa. Somos crias aí do mesmo orientador. A Lande, ela é mestranda na UERJ, tá? Trabalha com carnaval, só que a dissertação de mestrado dela é carnaval em Angola. Porém, a Lande é uma super especialista em carnaval no Brasil, né? Ela é uma pesquisadora do OBCAR, que é o Observatório do Carnaval, é um laboratório de pesquisa ligado ao FRJ, né? Mas não só o FRJ. A Lande, ela tem contato com os carnavalescos, né? Então, assim, o OBCAR, ele também é responsável pelo suporte histórico às escolas de samba, né? Então, assim, a Lande vai poder trazer para a gente agora uma visão do samba, né, de uma maneira muito bacana, porque é possível a gente estudar história a partir de samba enredo, gente. E é uma possibilidade legal através da arte, né, dos carros alegóricos. Então, vai ser assim uma apresentação, pessoal, recheada de imagens. Tá? Eu deixo vocês, então, com a Lande. Quem vai passar os slides, Lande, é o André. Tá? Ele já está no outro computador. E Carlos, Léo, Dani, Ana Lu vão ajudando a Lande aí a conduzir o nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Gente, um beijo. Fiquem bem. Olá, pessoal, boa tarde. Eu acho que eu ia falar um monte de coisa, a professora Priscila já antecipou. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né? De estar dialogando com o pessoal, principalmente nessa semana que é muito importante, perto da Semana de Consciência Negra, que a gente venha ter consciência da representatividade negra do nosso país. Então, eu só tenho que aguardar o André para ele passar, né, as imagens. A gente selecionou, foi uma opção da professora Priscila, em relação ao carnaval, né, o desfile. Eu fiquei até meio dividida, porque ele é muito amplo, esse Carnaval da Mangueira de 2019, né? Dá para trabalhar o enredo, dá para trabalhar o desfile, dá para trabalhar as indumentárias das escolas de samba, que tem muita representatividade em relação a essas figuras, esses personagens da história do Brasil. E aí é muito interessante o cunho que traz, né, da escola de samba para cá, porque geralmente é uma tendência dos últimos samba enredos. E aí eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando eu falo de samba enredo, é aquilo que é uma composição, é uma música que está sendo cantada, né? É uma melodia, é aquilo que é a música cantada. Quando eu falo do enredo somente, eu falo da narrativa que é contada na avenida, ou seja, todo desfile de escola de samba, ele geralmente tem um propósito de contar alguma história, né? Então, a escolha que a Mangueira teve foi essa escolha de falar, né? História para ninar gente grande. Ou seja, muitas das vezes a gente não conhece esses personagens, apesar de adultos, porque a gente não teve oportunidade de ir na escola, de falar desses personagens, de estudar esses personagens. Então, eu achei muito interessante que não é somente voltar a falar desses personagens para a educação infantil, para o pessoal pequenininho, é também contar desses personagens para uma população adulta que desconheceu da historicidade dessas pessoas, né, nessa fase da vida. Então, eu vou esperar o André passar aqui. Cadê o André? Porque eu montei um slide. Estou projetando já, Lande. Ah, valeu, André. Obrigada, tá?
Eu também quero agradecer a oportunidade de estar dialogando com vocês, porque a temática de carnaval, ela é muito, assim, curtida, ela é muito vivenciada e experienciada, mas dentro do âmbito acadêmico a gente sofre ainda muito preconceito, né? Falar de cultura popular, mesmo que pareça muito bacana, muito legal, o pessoal adora se divertir com o carnaval, pouca gente estuda, tá? E às vezes essas temáticas não são levadas a sério. Então, acho muito interessante. Então, eu começo aqui apresentando mais ou menos a nossa temática de hoje, né? A história que a história não conta, que é o título, né, dessas semanas que vocês estão passando, que a Priscila me passou. E aí a importância do carnaval para a cultura afro-brasileira, né? Aí tem meu nome, né? Fala do Grupo Áfricas, que eu faço parte. Eu conheço a Priscila e, ao mesmo tempo, do Obicar, né? O nosso coordenador do Obicar é nada mais e nada menos do que o Milton Cunha, ele que é o comentarista da Globo, né? Ele, aparentemente, as pessoas acham que, olha, esse daí é o cara, é porque ele é muito, assim, visto como aquele, ele é um personagem muito ícone, assim, né? Mas ele é um grande conhecedor do Carnaval do Rio, não só do Rio, como do Carnaval de Cabo Verde, o Carnaval brasileiro, né? Ele está no segundo pós-doc dele sobre Carnaval, e é muito interessante. Pode passar para mim, André, por favor. Gente, primeiro eu começo falando do trecho da fala do carnavalesco Leandro Vieira, tá? Ele começa falando assim, o enredo da Mangueira é olhar para a história do Brasil interessado nas páginas ausentes. A história de índios, negros e pobres, heróis populares que não foram para os livros. Não aprende na escola. A história de Tapete de Araju... Acho que tem algum áudio ligado. Pode passar, Elaine? Não, ainda não. Ah, aí eu estou terminando de ler. Não, tudo bem. Vou voltar então à leitura. O enredo da Mangueira é olhar para a história do Brasil interessado nas páginas ausentes, a história de índios, negros e pobres, heróis populares que não foram para os livros, gente que a gente não aprende na escola, a história de Sepete Araju, Canhambebe, Teresa de Benguela, Dandara e tantos outros que não tiveram protagonismos. Então, a primeira coisa que a gente observa aí, que ele traz essa questão, há um discurso do carnavalesco. Gente, primeira coisa, o que é o carnavalesco? O carnavalesco é aquele que vai ajudar, vai produzir e pensar artisticamente como fazer um carnaval. Tá? Geralmente, os novos carnavalescos que se formam na área, eles saem da área das artes, né? Principalmente da UFRJ. Lá tem um setor específico do estudo de cenografia, de artes, e aí, geralmente, o Leandro Vieira é fruto dessa escola de belas artes, chamada de EBA. O que acontece? Eles estudam, né? Os atuais carnavalescos, eles passam por uma formação maior, né? Mas não necessariamente você precisa passar por uma faculdade. Há aqueles que, por vivência dos barracões de escola de samba, né, que são espaços que a gente constrói os carros alegóricos, que a gente monta as fantasias, também pela vivência que às vezes a pessoa tem ali, ela acaba aprendendo. É o caso, por exemplo, do Joãozinho 30. Ele não era formado, né, ele passou por grandes escolas de samba, mas ele não era formado, mas pela vivência que ele teve nos barracões de escola de samba, ele conseguiu, né, produzir grandes carnavais, principalmente na Beija-Flor, né, Ratos e Urubus, foram temas super assim, auges naquela época. E o que acontece? Quando o Leandro fala de Sepete Araju e Cunhambebe, ele faz referência, né, às lideranças indígenas. Então, essas lideranças indígenas que nem eu mesmo, na minha formação recente, eu conheci, porque o estudo da história indígena ainda carece de pessoas, de profissionais do estudo da área, né? A questão, por exemplo, eu estou ouvindo um ruído. A questão, por exemplo... Amor. Elaine, um minuto só. Tá, tudo bem. Liga o fone, todo mundo aí. Ô, Carlos, dá licença, Elaine, só um minutinho. Tudo bem. Carlos, você está aí, meu amigo?
Oi, Carlos. Eu caí aqui. Vamos lá. Olha só, eu vou precisar... Fala, hein? Eu vou precisar da tua ajuda. Você sabe projetar pelo Meet? Aprendo, me fala. Você sabe projetar pelo Meet? Eu aprendo, me fala aí como é que eu O faço. que acontece? A Priscila ia fazer a projeção dos slides. Eu fazer a projeção e aceitar os alunos ao mesmo tempo, eu vou ter que ficar me alternando nas telas. Isso vai atrapalhar a apresentação da landing, entendeu? Entendeu? Não, me passa aí. Me passa aqui pro WhatsApp. Me dá só um segundinho que eu vou te mandar, vou te encaminhar por e-mail, ou você prefere pelo WhatsApp? É muito pesado para vir pro WhatsApp? Me passa pelo WhatsApp aí que eu projeto aqui. Hã? Espera aí que eu vou tentar. Que o WhatsApp é muito rápido, né? Oi, Nath. Tô mandando, só um minutinho. Tá, joia. E, André, tem que desligar o teu microfone aí depois. André, tu pode tirar já, deixar de compartilhar, que daqui a pouco a gente vai ver um montão de coisa que a gente não quer ver aí no teu computador. Aí, ó. Vai te aparecer de um jeito que eu não quero ver. Eu quero dormir hoje à noite. Verdade. Nada que você não tenha visto ainda. Não, tô vendo a hora aí que tá puxando. Tu lembra que uma vez a tua antiga patroa fez isso, né? Vê se você recebeu aí, meu amigo. Chegou. Agora só falta baixar. Você já viu que aí no canto direito da tela do Meet tem ali apresentar tela? Já. Então, é só você clicar ali, projetar o slide, clicar ali, depois ir lá e projetar o slide. E aí, à medida em que a Land for indicando, você vai passando a tela. Sim. É porque vários alunos vão entrando ao longo do evento, e se eu ficar me alternando na tela, eu vou atrapalhar muito a apresentação. A ideia era a Priscila fazer isso, mas com esse contratempo que ela teve familiar, né? Não, eu já estou quase atrapalhando a apresentação dela, porque eu estou com tanta curiosidade. É um tema tão maneiro. Apresentar a tela inteira, né? Apresentar a tela inteira. Tá. Aí você tem que clicar num compartilhar do lado. Na hora que você clica, quando ele apresentar a tela inteira, você clica na tela, não abre uma janelinha com uma telinha do lado? Mas aí que vocês têm que me habilitar para fazer isso. Eu não estou habilitado, não. Ah, tá sim. Não Para tô. mim aqui tá todo mundo habilitado. Não, tá aqui. O partilhar não tá aceitando, tá... Então, quando você clica no apresentar agora, tela inteira, não aparece uma janelinha? Foi. Você tem que clicar na janelinha e depois clicar em compartilhar. Show. Foi? Vamos ver se apareceu para Tinha você. ido, mas saiu a tela para mim. Você tinha conseguido, mas saiu. Brincadeira, cara. Pô, calma aí. É problema de BIOS. Não enche a paciência, não, tá? Calma aí. Os alunos de PAC sabem o que significa BIOS? Isso aí. Olha só, olha a foto do cara. E ele falando que podia aparecer alguma coisa que comprometedora da minha parte. Pô, eu tô de salva-vida ali, chefe. Calma aí. Aqui, vê se apareceu aí já o slide. Não, ainda não. Ué, cara, por que não? Acho que é porque a internet dele tá falhando, então ainda deve estar carregando o slide para aparecer. Tá. Já apareceu agora aí?
Pra mim, não. Cara, eu Você botei botou aqui, para compartilhar a tela inteira? Botei. Tenta tirar e botar de novo. E, cara, vou te falar, aqui em casa tá caindo um pé d'água, tá começando a cair um pé d'água, tá ventando muito. Por isso que a minha internet ela tá muito instável. Parece que estamos... Vamos fazer o seguinte, então. Então, eu vou tentando por aqui mesmo. E aí, a cada intervalo de tempo, eu vou alternando as telas para ver se tem algum aluno querendo entrar. Foi agora aí? Foi. Agora é só você projetar o slide. Mas já tá aqui, projetado na minha, né? Não, então, volta lá para o slide. Agora, na direita da tela, aqui, na verdade, na parte esquerda superior, olha lá, tem um íconezinho ali em cima de projetar. Parece uma telinha com um pedestal, olha aí. Isso. Foi? Isso aí, perfeito. Show de bola. Agora Também pode clicar nessa ocultar na mensagem que não sai tá. Aí eu vou passando aqui, né? Isso. Eu acho que agora iria para o próximo slide, não é isso, Holande? Não, volta só para o primeiro para me falar daqueles personagens. Rapidinho. Não, desculpa, o segundo. Eu me confundi. Então, quando o carnavalesco Leandro Vieira, ele fala, né, do Sepete Araju, Canhambebe, Teresa de Benguela e Dandara, ele fala dessas lideranças, né, de resistência. Assim como o Sepete Araju, né, que foi uma liderança indígena. E essa liderança indígena, ele teve atuação bastante no sul do Brasil, então, mais ou menos em 1723 até 1756, e essa atuação dele, ele é muito venerado, né, como um santo popular, e é engraçado que é uma liderança indígena no sul, né, engraçado que a gente tem muita ideia do sul como uma ideia imigrante, né, como portadores, geralmente descendentes de imigrantes, mas a atuação do indígena no sul do Brasil. Então, a gente consegue ter essa atuação do Sepete Araju. O Canhambebe também é uma liderança indígena, geralmente atuante aqui, né, no estado do Rio de Janeiro. Ele ele acabou tendo relações, né, ele acabou fazendo alianças com os franceses, né, e aí conseguiu, de uma certa forma, estabelecer essas alianças até durante a sua morte, que foi em 1555. A Teresa de Benguela também é uma outra liderança, mas é já uma liderança quilombola, uma liderança negra, né? Ela teve bastante atuação onde está o atual estado do Mato Grosso, né? Geralmente esse quilombo percorre ali o rio Guaporé e geralmente se desembarca próximo da capital do Mato Grosso, e a Dandara também é uma outra resistência quilombola, que foi esposa de Zumbi dos Palmares, mas foi uma guerreira, que também não se deixou escravizar, ela foi escrava e após ser presa, ela acabou se suicidando para não voltar à condição, né, de escrava que ela vivenciava. Antes de morrer, ela deixou 3 filhos, né, frutos da união com o Zumbi. Pode passar. Obrigada, Carlos. Gente, eu começo falando desse carnaval, desse desfile, porque, assim, foi como eu falei, tem várias frentes desse desfile, mas eu fiquei dividida, se eu falava da comissão de frente, se eu falava da alegoria, da indumentária, do samba. Então, eu dei prioridade para falar da comissão de frente, né, porque ela é muito representativa, ela traz uma reescrita dessa história que a gente está buscando fazer, né, então ela começa, o título dessa comissão de frente é chamado Eu Quero um País que Não Está no Retrato. Eu não sei se vocês conseguem observar, há molduras desse retrato de personagens, né, colonizadores, governantes, descobridores do Brasil. Então, você vê ícones, ou seja, personagens, símbolos históricos do Brasil, principalmente do período de governança do país, e você vê que eles têm representatividade em quadros, eles conseguem um reconhecimento, né, uma visibilidade nos livros didáticos sobre uma história oficial. E à frente deles, à frente desse quadro, você tem numa comissão de frente, né, 2 indígenas na ponta, e no meio você tem lideranças, representatividade
negra, né? Geralmente, quando a gente trabalha a representatividade negra, ele vem muito presente de palhas, de búzios, é uma indumentária muito forte quando a gente vai trabalhar com temas afros. Ano que vem, 2021, a gente está com muitos temas afros, a gente não sabe se vai ter carnaval, né? Segundo que o prefeito, que foi decidido pela Liesa, a gente vai ter carnaval talvez meado do ano, né? Junto com festa junina, não sei como vai ser isso, vai ser muito doido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da construção das indumentárias, das vestimentas afros, muito com a utilização de búzios, de palhas, dos tecidos africanos. Ao mesmo tempo, a gente vê essa força, a gente não vê esse negro de cabisbaixo, a gente vê um negro e o indígena, né, de uma forma enaltecida, empoderada na imagem, né? Ou seja, como se tivesse uma força aguerrida, né, numa busca dessa revisão da história. Pode passar. Gente, eu estou falando muito rápido, vocês não estão entendendo, vocês comentem, por favor. Não, gente, tá indo direitinho. Ah, tá bom. Não, se qualquer coisa, às vezes, eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem, por favor. A outra parte que eu achei muito interessante dessa comissão de frente é a questão quando esses personagens que estavam emoldurados lá no quadro, quando vocês viram na primeira foto, eles saem e se transformam em bonecos pequenos. Ou seja, é como se a história deles tivessem diminuído e os personagens que estavam à frente dessas molduras, né, os personagens que estavam fora dessas molduras, que seriam os marginalizados, né, que seriam os indígenas e os negros, essas lideranças, elas continuam num tamanho superior do que esses bonecos ou dessas representações dos colonizadores, dos governantes do país, né, no período colonial. Então, a gente vê uma revisão, né, uma outra forma de olhar essa história através da figura, através da imagem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode passar. Não. Tá bom. Pode passar, Carlos, para mim, por favor. Uma parte outra interessante ainda da comissão de frente é quando tem... Pode voltar, Carlos, para mim, que você pulou a parte da menininha. Ah, sim. Por favor. Obrigada. Aqui, quando a gente tem, por exemplo, essa menina representando, né, um futuro, né, o futuro do país, né, o futuro do que a gente tem representando a educação, a gente tem ela com um livro. Esse livro, ela vem com a cor da verde e rosa, que é a estação primeira de Mangueira. E, automaticamente, a gente observa que, ao ler, e essas duas representatividades, que é o negro e o índio ao lado dela tocando, esses personagens ganham vida, né? Ou seja, tem um lado lúdico, tem um lado artístico que o carnaval consegue trazer para a gente. Eu acho que quando a gente fala muito de escola de samba, eu achei muito interessante a fala da Priscila, a gente consegue observar que, assim como as escolas, os colégios têm a sua formação, têm a sua responsabilidade em questão da educação, as escolas de samba, elas também fazem esse papel de escola, porque antes de ser samba, elas carregam o nome de escola. E ela tem uma principal responsabilidade, principalmente pela visibilidade que ela tem, de divulgar como é passada essas narrativas na avenida. Quando a gente está num desfile de escola de samba, ela tem começo, meio e fim, ela tem um sentido, e ao mesmo tempo que ela também consegue dar visibilidade a certas narrativas, a certas falas, que muitas das vezes não tem espaço na história oficial. E outra, ela é de caráter popular negro, né? O samba, ele surge do povo negro, ela surge a partir desses povos marginalizados. Eu não vou falar comunidades, porque a ideia de comunidade dá muito uma ideia de que melhorou a situação das favelas, que não melhorou. Então, quando a gente tem essa oportunidade de uma escola de samba estar trazendo essa narrativa, um discurso de crítico social, que geralmente é uma tendência de 2000
de 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, a gente consegue também levar aquele público que está ali presente, porque tem várias camadas sociais dentro do sambódromo, desde quem tem dinheiro para pagar um camarote e aquele que está lá no último setor, que é o mais barato, né? Porque cada vez mais o carnaval está se elitizando, infelizmente, excluindo muitas pessoas de comprar seus ingressos. E a escola de samba permite, né, mal ou bem, eu acho que o carnaval ele não anula, eu acho que o carnaval ele não anula as desigualdades sociais também e as classes sociais. A gente vê de uma forma muito híbrida, parece que há uma desordem, mas uma organicidade, tem uma ordem dentro desse carnaval, né? Pode passar, Carlos. Aqui a gente já consegue observar, de uma certa forma, né, esses personagens que estavam excluídos, ganhando forma nessas molduras, ganhando forma nesses quadros, né? São personagens os indígenas, os negros. Então, quem hoje em dia está a escrever história, né, os historiadores, tem que estar propenso a falar desses também. Né? É por isso que hoje em dia a gente vê quem está se formando atualmente, fazendo suas dissertações, escrevendo bastante sobre essas populações que há muito tempo estiveram esquecidas, que foram silenciadas. Pode passar, por favor. E aqui dentro dessa remetência, a gente tem o presente, né? Tem um livro da história do Brasil sendo segurado por um dos representantes, né, dentro desse personagem que teatraliza, negro, e ao mesmo tempo essa menina sendo segurada por essas duas lideranças. A gente tem a palavra presente também por remeter, né, foi uma homenagem à vereadora que foi morta, né, a Marielle Franco, e também foi uma homenagem a ela, porque até hoje, né, os casos de investigação, nada foi feito, ou foi dado avanços em relação ao assassinato que ela sofreu. Pode passar. Por favor. Aqui a gente tem um casal, Mestre Sala e Porta-Bandeira, defendendo, geralmente, esse personagem, né? Os personagens não. Geralmente, o Mestre Sala e Porta-Bandeira, eles vêm, além de representar o pavilhão da escola, né? Eles vêm ali com o mastro, né, com a bandeira da agremiação, né, eles vieram também com as cores da verde-rosa, né, e trazendo aí, nessa primeira parte do desfile, enaltece muito a presença indígena, mostrando que os indígenas são, né, os primeiros, são os donos da terra, trazendo também uma outra reivindicação, o colonizador, eles chegarem, né, os indígenas já habitavam aqui, então eles seriam os verdadeiros, né, continuam sendo os verdadeiros donos da terra, mas infelizmente não ganham vozes, né, cada dia mais estão sendo, né, dizimados e mortos a cada dia. Pode passar, por favor. Obrigada, Carlos. A gente vai com o carro abre-alas. O carro abre-alas, geralmente, ele é aquele carro que, como se diz, ele abre a ala. Antes de entrar, depois da comissão de frente, né, e do casal Mestre Sala e Porta-Bandeira, o carro abre alas, ele tenta sintetizar um pouco, né, do enredo, daquilo que vai ser contado nele. Então, a gente apresenta, né, nesse carro bastante figuras da fauna, da flora brasileira, principalmente mostrando alguns destaques. Destaques são aqueles que saem no carro alegórico, tá? Eles, ou seja, representantes indígenas, né? E aí, no decorrer, porque não deu para me botar todas as imagens, né, do desfile, mas no decorrer do desfile, há vários grupos, né, indígenas que aparecem, tupinambás, caoaras, são vários, é vasta. E o carnavalesco teve uma preocupação de não utilizar, né, penas verdadeiras de animais, né? Ele fez todo de forma gráfica, né, tentando chegar a uma proximidade da cor para que conseguisse chegar à tonalidade artística e visual, né, do que ele estava buscando representar desses povos indígenas. Pode passar, por favor, Carlos. Aqui também mostra, esse carro também traz essa questão, traz essa afirmação de fala, né, quem seriam os donos, né? Os donos da terra
está representado nas figuras indígenas, nesse carro muito forte. E no decorrer do desfile. Pode passar. Aqui, como eu falei, outra liderança é uma ala voltada para o Cunhambembe, que estava dentro de uma das falas, né, dentro da fala inicial, né, do Leandro Vieira, e aí mostra essa liderança, essa resistência, e ele acaba homenageando essa liderança indígena a partir de uma ala também. Pode passar, por favor. Gente, eu estou falando rápido, não está dando para entender? Tá? Para mim, não, tá indo muito bem, tá direitinho. Tá bom, obrigada. Os baluartes do samba, né, eles levam a tradição. Geralmente, a equipe dos baluartes, assim como a velha guarda, e assim como a ala das baianas e a velha guarda, e dependendo, porque dentro da ala dos compositores, aqueles que ajudam a criar o samba enredo, né, de uma agremiação, a agremiação seria a escola de samba, eles são a tradição, são os mais velhos. E assim como nas culturas africanas, nós aprendemos, né, que o saber vem dos mais velhos, né, que nós devemos ouvi-los para aprender, isso também acontece dentro das escolas de samba. Quando a gente quer aprender algo, a gente procura os mais velhos. É eles que nos ensinam, são eles que nos direcionam, tá bom? Para esse olhar em relação e a continuidade do samba, né? Eles passam de forma oral. Geralmente, quando a gente entrevista o pessoal do carnaval, a gente busca através das entrevistas, né, do relato oral, das histórias de vidas que ele tem com o samba, para que a gente consiga buscar essa tradição. Né? É bem complicado falar somente de tradição, porque as escolas de samba elas também vão se modernizando, né? Buscando alcançar turismo, buscando também financiamentos, recursos financeiros, né? Para montar esse maior espetáculo da terra, que é considerado o Carnaval do Rio de Janeiro, isso exige uma certa modernidade, um certo conhecimento. Ultimamente, no barracão das escolas de samba, a gente está recebendo muito pessoal do norte do país, que trabalha, por exemplo, na festa de Parintins, né? Na festa do Bumbódromo. Por quê? Porque lá na zona próximo da Zona Franca de Manaus, eles têm um conhecimento muito técnico dos carros alegóricos, praticamente todos tecnológicos. Aqui no nosso carnaval ainda, a gente empurra os carros alegóricos, né? E aí, esses profissionais do carnaval do norte do Brasil estão vindo muito para os barracões das escolas de samba. Pode passar, por favor, Carlos. Pessoal, esse é o carro alegórico, né? Segundo o que o Leandro fala, é o carro predileto dele, porque traz um questionamento em relação ao papel dos bandeirantes no país, né? Passado como heróis, passado como aqueles que foram desbravadores, que para entrar no país de terra dentro, né, segundo a história oficial, eles foram aqueles que desbravaram, mas que, segundo o enredo da Mangueira, né, e segundo o revisionismo histórico que a gente está tendo, graças a Deus, a gente está conseguindo mostrar que não foi bem assim, né? É um carro todo vermelho, mostrando essa cor vermelha, uma crítica aos bandeirantes, porque eles massacraram os povos indígenas, eles mataram, e assim, foi uma matança a fundo, adentro de tudo. Então, não foi uma coisa pacífica, não foi algo heróico, foi algo que foi dizimação totalmente. Pode passar, por favor, Carlos. Carlos, está me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Tá porque bom. A luz aqui tá piscando, eu tô com medo da luz acabar aqui. Ai, tá bom, então vou tentar correr rapidinho. Então, o que acontece? Essa outra... Não, tudo bem, aqui tá começando a mudar o tempo também. Tá começando a mudar o tempo. Aí... Oi, pode falar. O que acontece? Aqui em Petrópolis, o céu tá caindo, não sei se tá conseguindo ouvir os trovões. Sim. E a minha luz está piscando muito. Não sei se está acontecendo com alguém mais aí também. Entendi. Eu vou tentar ser breve, então. Aí o que acontece? Está piscando aqui também. Aqui está começando a mudar o tempo aqui no Rio. Começando a mudar o tempo. E o que acontece? Nessa questão, mostra o carro da FUNAI. Né? O carro da FUNAI, ou seja, a FUNAI, os corpos, ou seja, caveiras, né? Uma questão da cruz,
mostra a morte. E realmente, hoje em dia, há até uma crítica atual em relação ao órgão de proteção da FUNAI, mas não somente o órgão em si, mas os governantes, que nada têm feito para ajudar os povos indígenas, né? Que cada vez mais estão sendo dizimados, têm sido mortos. A gente só tem proporção do indígena quando algo toma uma proporção grande na mídia. Mas, engraçado, a luta do negro ainda consegue ter um pouco mais de visibilidade em relação aos povos indígenas, porque os negros, a maioria populacional do negro, ainda está nos centros urbanos. O indígena está em áreas muito mais afastadas, de difíceis acesso. Então, quando a gente tem uma repercussão sobre os povos indígenas, geralmente vem ser noticiado 2, 3 dias ou semanas depois, né? A gente só tem uma noção do Pantanal quando ele toma uma proporção enorme. E aí, isso é um problema que também é questionado, que também que é levado pela escola de samba, né? E falta de uma política de governo que leve a sério, né, a questão da importância da preservação da vida desses povos indígenas que são violados de sua terra, né, que são mortos, exterminados, e infelizmente nada tem feito para frear isso, para acabar com isso. Pode passar, por favor. Aqui a gente fala da memória, esses personagens que morrem esquecidos, não somente as lideranças indígenas que lutaram pelo nosso país, mas também negros e negras, e as pessoas que continuam a cair no esquecimento, no silenciamento, como muitos pretos e pretas, né, dos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, das nossas comunidades, que têm sido ainda vítimas do preconceito, do racismo estrutural, né, e caem no esquecimento e são mortos sem nenhuma ação do governo em relação a eles, né. As famílias, muitas das vezes, se cansam até de procurar, né, ou seja, é a necropolítica ainda existencial, é a carta branca para se matar essas populações. E é também as mulheres. Eu canso de abrir a televisão e ver o caso, né, do feminicídio. Cada vez mais mulheres no Cidade Alerta, várias faces de várias mulheres sendo mortas cotidianamente e nada sendo feito em relação... Algumas leis a gente avançou, mas ainda carece de uma ação efetiva do próprio Estado. Pode passar, por favor, Carlos. Aqui são as alas quilombolas, né? Eu acho que é toda a força da nossa ancestralidade, né? A todos os povos que são, né, que se dizem pertencentes a Dandara, a Esperança Garcia, a Zumbi, e aí a gente vem com essa exaltação a esses povos quilombolas que até hoje existem, né? Existem no Rio, existem em Mato Grosso, existem espalhados pelo Brasil, que, né, eu falo Brasil porque é uma diversidade cultural enorme, né, e que também, às vezes, lutam para obter as suas terras, né? Muitas populações quilombolas só recentemente estão conseguindo obter, né, a sua terra, a sua propriedade de terra, e não é somente obter a terra por questão da moradia, é pela ligação ancestral que se tem àquela terra, que passou pelos seus ancestrais, pelos seus tataravós, pelos seus bisavós, né, que geralmente vieram de origem escravas. Mas é também mostrar que esse negro não somente deve... Eu acho que é importante a gente refrisar que teve a escravidão, mas não somente pontuar isso, né, que houve resistência também. Pode passar, por favor, Carlos. Aqui a gente tem um carro, né, bem afro, essa segunda parte do desfile da Mangueira, vem palha, né, vem bem afro, não precisa nem olhar de longe, se vocês conseguem observar, e aí vem personagens, é porque não deu para botar fotos, eu não consegui fotos específicas, mas vem a tia Suluca, que desfila pela agremiação, né, ela representa a avó de Zumbi, a cantora Ancione também está nesse carro, e o cantor Nelson Sargento, que é um dos patronos da Estação Primeira de Mangueira, né, ainda está vivo, né, ele ainda está vivo pela nossa escola. Então, representa a Dandara, a Alcione, o Zumbi dos Palmares, o Nelson Sargento, ou seja, são representatividades, né, que só recentemente têm ganhado mais espaço na luta antirracista, na luta contra o preconceito às populações negras, né.
as minorias. Eu acho que esse discurso fala muito das minorias, das populações que muitas das vezes não são minorias em quantidade, né, mas são minorias por representatividade, né, por não conseguirem ainda ocupar espaços ainda de liderança em certos cargos de trabalho, né, de ainda terem seus salários ainda reduzidos pela sua cor da pele, pelo seu grupo étnico que pertence. Então, vem esse questionamento. Pode passar, por favor, Carlos. Aí a gente também tem uma outra ícone, né, mangueirense, Alice Brandão. Agora, ultimamente, ela está trabalhando muito no Carnaval de São Paulo, está dando um suporte lá, como Luísa Maim, que é uma outra representatividade que a gente tem, né? Ela foi mãe de Luiz Gama, né? Ainda a gente tem carência de certos documentos sobre esses personagens, né? São páginas ausentes ainda da nossa história. Então, os novos historiadores, né? Não só os historiadores, os literatos, né? Então, tem que buscar essa nova reescrita, sim, e aí ela vem trazendo essa representatividade da Luísa Maim, uma grande atuante ativista no movimento da Revolta dos Malês, né, que foi suprimido, mas que teria ela como a principal dirigente dessa, se acaso cedesse, né, desse período de enaltecimento dessa resistência negra. Pode passar, por favor. Aí vem Luiz Gama, né, filho de Luísa Maim, né, um grande representante. Ele é muito comentado, às vezes passado muito direto esse personagem, né, que foi um literato, que foi um advogado, que foi um autodidata, que foi escravo, que conseguiu ser liberto, né. Ele foi filho de Luísa Maim, mas ao mesmo tempo filho de um fidalgo português. E seu próprio pai o vendeu, e conforme o tempo ele foi buscando a sua liberdade, né. Então, assim, ele tinha uma oratória, que seria o ato de falar, muito, muito proeminente, muito fluente, e ele conseguiu a libertação de muitos escravos. E só recentemente a Comissão Nacional da OAB, né, a comissão da OAB concedeu para ele, né, um título de como advogado. Então, assim como Esperança Garcia, pela sua questão, pela sua habilidade e influência de conseguir a libertação de muitos escravos, era um abolicionista. Pode passar, por favor. Aqui vem a rainha de bateria, a Evelyn Bastos, nascida e criada no Morro da Mangueira, estudante da UERJ, se formou em Educação Física, né, se formou do nosso lado ali perto de História, e aí ela é uma representatividade da comunidade, ela traz a figura, a representatividade de um ícone, que é a Esperança Garcia. Para quem não conhece, ela foi uma escrava que conseguiu, sabendo escrever, ela conseguiu redigir as atrocidades que eram acometidas com ela quando era escrava ao governador do Piauí, na época colonial, né, e conseguiu, né, ser liberta, né, através da sua forma de agir em relação à sua atuação. Então, só recentemente também, né, a Comissão dos Advogados, a OAB do Piauí, concedeu a ela um reconhecimento como advogada. Esses reconhecimentos têm vindo muito recente, assim, 2019, 2018, muito recente mesmo, né? Pode passar, por favor. Aqui também fala de um outro abolicionista, né, conhecido, traz mais um carro alegórico, do Dragão do Mar de Aracati, principalmente porque o Samba Enredo, ele traz essa questão do Dragão do Mar de Aracati, né, que também foi um abolicionista que atuou na região do Ceará a favor da libertação de muitos negros em condição de escravizados, antes mesmo da assinatura da abolição da escravatura pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, né? Então, vai contra aquilo que não está escrito. A gente encontra... E outra, o carnavalesco, ele teve muita dificuldade de encontrar documentos que falassem dessas pessoas, porque realmente são páginas ausentes. Então, ele contou com a ajuda de professores de história para ajudar a compor, né, partes desse enredo, partes
dos carros alegóricos para que seguisse o mais próximo possível, né, daquilo que se busca fazer em relação a essa reescrita da história. Pode passar, por favor. Aqui vem a Sapiência Negra, vem a bateria do Surdo de Primeira de Mangueira. É com muito orgulho falar deles, né? Eu fico muito emocionada porque eu tenho a Mangueira como uma segunda casa, gente. Meu estágio, na minha formação, foi na Mangueira. E aí, mostrar a Sapiência Negra, eu acho muito interessante essa parte, porque às vezes a gente só associa o negro às questões do âmbito da cultura e da arte, não sendo algo inferior. É super importante. Mas a gente, às vezes, esquece de mostrar e representar esse negro como aquele intelectual. O negro também é intelectual, aquele produtor do conhecimento, né? E às vezes isso perpassa simplesmente o negro reduzido ao corpo. Ah, o negro só sabe dançar, o negro só sabe construir parte das artes. E não, eu acho que tem como a gente associar os dois, porque o negro também é um ser capaz e inteligível, né? Até mesmo para produzir sua arte, isso exige um conhecimento. E a gente isso também é bom questionar, porque às vezes a gente só vê o negro reduzido essa vinculação, por exemplo, quando eu falei de certas categorias ou a certos cargos de profissão, né? Por exemplo, a gente só reduz o menino negro, a menina negra, principalmente o menino negro. Ah, o menino negro vai ser somente jogador de futebol, como se ele também não pudesse ser técnico de futebol, né? Então, isso exige também a gente trazer essa reflexão, né? Também empoderar os nossos meninos negros, os nossos meninos indígenas, para a ocupação também desses cargos. Pode passar, por favor. Aqui esse carro ele é bem emblemático, ele traz logo de cara ditadura assassina, e aí vem com as cores da Mangueira, mas também um pouco do preto, né, do luto. Não sei se vocês conseguem observar bem, mas no meio, uma das destaques, né, é a filha da Zuzu Ângel. Ela teve a mãe que morreu no acidente de carro, e segundo mais falas, né, algumas falas dizem que foi propiciado, isso foi intencional, mas também teve o seu irmão desaparecido no período da ditadura militar, que teve um período de censura enorme em relação ao âmbito das artes, em relação à expressão, né, de fala das pessoas, e aí ela vem com uma roupa preta representando esse luto que existe até hoje por parte dela, é porque não está dando para ver mais de perto, mas ela vem com um cordão cheio de como que eu posso dizer? Não é caveira, cheio de cruzes, né? Cheio de cruzes, mostrando esse luto. Então, esse luto também é levado para a avenida, né? Tem gente que acha, foi superado. Eu acho que é pior, porque quando você não enterra alguém, né, quando morreu, você ainda fica com aquela esperança. Eu acho que nem o luto você consegue ter direito, porque você nem enterrou, você nem conseguiu se despedir da última adeus à pessoa que morreu. Então, você tem essa cicatriz aberta, né? Pela dor, pelo esse trauma, por esse recalque. Pode passar. Aqui traz um certo revisionismo também, essa alegoria é uma das que vai fechando, né, o desfile de 2019, e aí ela é construída por professores como Tarcísio Mota, como Luiz Antônio Cima, né, um grande estudioso também do âmbito do carnaval, e aí vai questionando, né, que heroísmo é esse do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, sendo que você está vendo que ele está pisando em corpos, né, é muito violento, né, como foi violento esse heroísmo, e que não está também contado, e vem com páginas como se estivessem reescrevendo, né? Esse carro contou com a ajuda, sim, de professores de história, foram 4 professores, foram 2 professoras, que eu não estou lembrado no momento, e 2 professores, que foi o Tarcísio Mota, vereador que conseguiu se reeleger, boa notícia aqui para o Rio, e o Luiz Antônio Simas. Então, traz essa questão, né? É bem dolorida essa questão de como esse heroísmo perpassa, né? Esquecendo e menosprezando, né? As dores, a morte do outro, né? É muito violento. Pode passar. No final do desfile, a gente vem com essa bandeira da Estação Verde-Rosa, a gente se apropria da bandeira, né, do Brasil, mas aí com novos lemas aí, né, com a cor da escola,
verde-rosa, e principalmente com o principal lema, né, desses que seriam os possíveis excluídos, e são os excluídos ainda, os índios, os negros e os pobres. E aí até colocaria as mulheres, né, botaria as mulheres também, né, que a gente tem uma luta muito árdua em relação ao nosso espaço, mas eu fico muito feliz pela questão da representatividade, essa bandeira. E assim, eu não sei se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o desfile da escola de samba, desde a primeira entrada, no primeiro setor 1, né, que você tem uma recepção da agremiação, você já via os toques, principalmente as paradinhas da escola, referenciando aos anos de chumbo, referenciando a ditadura. Por exemplo, a escola troca alguns instrumentos de percussão pelo timbal, e aí ela consegue ecoar na avenida os barulhos de tiro, né? Isso é muito forte, ela vem sendo, desde o setor 1, sendo cantada com muita força na avenida, e eu acho que quando a escola, ela ganha esse público, e além de tudo, a comunidade, né? Porque se um enredo está sendo defendido ali, naquele momento, está sendo cantado, é porque a comunidade, ela se sentiu representada nesse enredo, né? Então, desde o começo ao fim, a Mangueira, o povo da avenida, todos cantaram junto com ela, né? Se sentiram representados, assim como também com a Beija-Flor de Nilópolis, eu acredito em 2018, se não me falha a engana, quando ela veio, né? Ó pátria amada, por onde andarás, seus filhos já não aguentam mais. Então ela fala, ela reivindica. Então, quando a população se identifica com isso, é porque o povo está indignado, está cansado, está sofrendo. E é uma forma de a gente usar a cultura popular como uma forma também de uma crítica dos dias que a gente está vivenciando, dos dias dos nossos lemas e problemas que a gente não consegue resolver, né? É fazer do carnaval não somente a diversão pela diversão, mas trazer um cunho político, um cunho social daquilo que a gente precisa. E aí vem esses embates, né? O carnaval, muitas das vezes, é lembrado quando é em certos momentos para certas categorias de políticos, e em momentos também ele é renegado, né? Por exemplo, ultimamente os discursos que têm sido feitos sobre o carnaval têm culpabilizado muito. Olha, está tendo coronavírus, teve expansão, proliferação do Covid-19 por culpa do carnaval. Ele é culpamente batido, sabe, rechaçado. E não, a gente viu que antes do carnaval já haviam casos, né? Então, assim, o carnaval sempre tem que se manter, ele é sempre reprimido para ser... para tentar ser controlado, né? E é engraçado que trabalhar carnaval é uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo você trabalha a comunidade, você trabalha a escola de samba, mas você também trabalha muitas condições ali subvertidas, transgressivas. Você tem a escola de samba, que às vezes está dentro de uma comunidade, mas às vezes ela é liderada por um tráfico. E às vezes esse tráfico é que ajuda no dinheiro dessa escola. Às vezes você está numa escola de samba, que ali ela tem que dialogar com o Estado. Ou seja, todo mundo bate no carnaval, mas todo mundo lucra. O que são as escolas de samba sem os contraventores, os verdadeiros donos do jogo do bicho? Tem muita atuação deles, muito difícil uma escola se erguer sem a ajuda de um contraventor. Infelizmente, elas surgem nesse contexto no Brasil muito entrelaçadas com esses financiamentos, sejam eles lícitos e ilícitos. E é um jogo bem complicado para a gente quando estuda, porque eu pensei uma vez falar dessa questão da ligação do jogo do bicho e escola de samba, meu orientador na época falou, não, você não quer morrer, né? Você vai falar de gente que está viva? É complicado. Então, assim, é complicado, é dar nome quem está vivo. Quem morreu, tudo bem, né? Não tem como falar, mas falar de quem está vivo aí, né? Por exemplo, no começo do ano, eu acho que teve a morte, está morrendo direto, né? O cunhado, acho que o genro do Castor de Andrade, da Mocidade Independente, foi morto. Então, assim, todo mundo bate no carnaval, mas todo mundo também lucra. Todo mundo também ganha. O Estado, o contraventor, o tráfico. Então, a gente também tem que ter esses novos olhares. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se eu consegui trazer um pouco desse desfile, eu não sei se eu consegui abordar bastante. Estou abertas aí, tentando responder as dúvidas, tá? Muito mais no intuito de aprender também com vocês, porque esse espaço aqui que eu tive, tá? É muito difícil em escola, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir ter espaço para falar
falar de carnaval. Então, eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade, a paciência de me ouvirem, de me escutarem, e eu espero que a gente faça vivar, né, como Marielle, como Luísa Maim, como Esperança Garcia, né, essa semana que seja de uma grande reflexão sobre as nossas populações, não somente negras, a consciência ela é negra, mas ela também pode ser indígena nesse contexto que a gente está vivendo, né, num contexto que a gente está nos descasos do desgoverno que a gente está. Então, muito obrigada, só tenho a agradecer a vocês. Acho que eu falei muito. Nada. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Vou fechar aqui o slide. Parar a apresentação. Vamos lá. Luz, sensacional a sua fala. Assim, eu acho muito importante compreendermos assim, um pouco do carnaval, da questão política do carnaval. Porque não tem como eu te escutar falar, você é de história e eu sou de literatura, sem parar para pensar em como a literatura contribuiu para isso com o passar do tempo. A gente tem que parar para analisar. Ali, toda a sua fala, eu consegui remeter, eu estava tentando remeter um pouco ao nosso processo de construção da representatividade por intermédio da literatura no Brasil. Então, vamos lá, a gente vai lá para o nosso... Quando você fala em revisionismo histórico, os portugueses que aqui se encontravam dentro do período de construção de uma cultura durante o século XIX, eles também promoveram um processo de revisionismo. Mas a história que eles contavam exaltava a figura de um índio que não era social, de um índio que não era urbano, e eles esqueceram e apagaram completamente a figura do negro. Quando a gente fala do negro durante o século XIX, representado na literatura, ele só vem para o final do século XIX com Castro Alves, que vem mesmo assim mostrar esse lado desse sofrimento do negro dentro dos navios negreiros, num processo de tentativa de humanização. E você fala também uma outra coisa que é muito, muito interessante, é uma pergunta que eu quero te fazer. Você, como mestranda da área, vamos ver como você interpreta isso, como que nós poderíamos até tentar modificar um pouco isso. Na década de 30, a literatura em si, ela tenta criar uma literatura mais politizada. Então, nós temos uma produção muito voltada para Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, que eles tentam ampliar o conceito que nós temos de Brasil. Lembra que a gente acabou de sair de um período eugenista, né? A gente está ali falando do início do século XX, onde nós tínhamos no início do século XX uma política de tentativa de embranquecimento da nossa população. Aí nós expandimos por intermédio da abertura, né, para novos povos colonizarem, recolonizarem o Brasil de uma outra forma. Só que a literatura da década de 30 ela se torna muito combativa para apresentar o Nordeste. E acaba que o Nordeste ele fica muito estigmatizado, ele fica muito estereotipado para aquela visão de sofrimento em si. Quando nós falamos em representatividade do negro em si, tá? Nós tem uma frase muito bacana, né, do filme Tropa de Elite, que é um filme que a gente não vai entrar no mérito aqui de julgar se é bom ou ruim, tá? Mas vamos analisar pela questão que o sistema ele é difícil. O sistema é difícil pra gente analisar, entendeu? Porque quando você compreende o que o sistema ele faz com aquilo que se torna popular, o que o capitalismo faz com aquilo que se torna popular, ele cria adaptações. E o carnaval, enquanto festa popular, também se tornou fruto dessa adaptação. Então, durante anos, o carnaval ele serviu como para perpetuar uma visão eurocêntrica. Aquele que era exaltado dentro dos enredos carnavalescos era a figura do branco, era a figura histórica dentro da perspectiva eurocêntrica. Tá? Quando a Mangueira traz, dentro da perspectiva de uma festa popular, uma representatividade, uma tentativa de recontar essa história, você, por exemplo, não acredita que nós precisamos, em algum momento, romper com a ideia do sofrimento e exaltar as principais características? Por exemplo, exaltar o espírito guerreiro do negro, exaltar o lado intelectual, para que a gente crie essa ruptura com o sofrimento negro. Para com essa nossa polarização política, né? É uma crítica que se tem à esquerda hoje em dia, é a forma que nós temos de encarar o papel do preto. O papel do preto sofredor, que a direita conseguiu fazer isso de forma muito mais eficaz no último ano do que a esquerda conseguiu fazer essa transição. A ideia de colocar o negro como autor do seu próprio destino, como alguém que consegue, de fato, não ser a vítima somente do sistema, mas alguém que muda a sua relação, sem ter aquele discurso meritocrata de que não existe o racismo em si. É alguém que reconhece a sua dor, reconhece a sua história, reconhece ainda as diferenças sociais, reconhece o racismo em si, implícito dentro da nossa sociedade, mas é uma hora que nós temos dentro da literatura e dentro das artes, o samba enredo em si, de exaltar a figura do preto, de exaltar as principais características do preto.
Como é que você enxerga essa transição? Como que o samba vai conseguir fazer isso? Vai conseguir comparar isso? Como que a cultura em si consegue exaltar essa figura? Olha, eu acho, não sei se eu consigo te responder, porque é muito complexa a sua pergunta, assim, né? Essa indagação que você traz, né, que você problematiza. Eu acho que essa questão eu acho importante, o que eu questiono também é que a gente tem, dependendo de certos carnavais, a gente tem uma leva, agora com novos carnavalescos, tem essa ideia de trazer esse outro olhar sobre como representar esses negros, né? Mas as gerações, por exemplo, do Fernando Pamplona, que foi da época do Salgueiro, óbvio que o Salgueiro tem a sua exaltação, né? É considerada o ícone da negritude. Mas a gente também tem que questionar esse ícone. Eu estou lendo artigos e documentos dizendo que, assim, olha, foi o Fernando Pamplona que levou essa ideia, né, de trabalhar a figura do negro. E eu estou vendo que em períodos anteriores a Pamplona, as agremiações menores que passam por marginalização pela questão da falta do recurso financeiro, que às vezes são completamente esquecidas, elas produziam temáticas afros, né? E quem também não garante que um carnavalesco vai lá, observa aquele carnaval e não leva para a grande agremiação? E também é o que eu observo. E aí essas escolas sempre, coitadas, não tem como competir com uma Mangueira, por exemplo, uma Lins Imperial. Vamos supor, uma Inocente de Balfor Roxo, tem como competir? Não tem. Então, elas vão continuar passando pela invisibilidade. Eu acho que essa questão de a gente mudar um pouco dessa visão, né, do sofrimento, do negro, perpassa muito dessa formação de antigos carnavalescos. Essa leva agora tem uma preocupação maior, né? Essa leva até um pouco mais jovem, também são pessoas intelectuais, sim, são pessoas intelectuais que saem das escolas de belas artes, a grande maioria. A gente tem, por exemplo, o Leandro Vieira, mas a gente tem o Leonardo Bora, que está na Grande Rio, o Gabriel Haddad, que são meninos novos, né? Que, assim, tem essa preocupação de dialogar com as comunidades quilombolas, de saber o que eles querem que represente. Por exemplo, a Grande Rio vai falar de Exu, e Exu é super demonizado, né? Por exemplo, esse ano, né, veio com Tata Londirá, então, assim, teve uma exaltação a um pai de santo, super conhecido de Duque de Caxias, que às vezes as populações dali nem conheciam. Então, tem uma pegada de estudar o negro, além dessa questão da escravidão, do sofrimento, porque eu acho que é isso, muitos carnavais, realmente, desses carnavalistas anteriores, até porque tinha uma exaltação à brasilidade, uma exaltação a essa história oficial, eu também nem culpo, né? A gente é reflexo do nosso tempo também. Mas aí eu busco, assim, às vezes eu até me questiono, porque na minha monografia, eu trabalhei, que foi um trabalho de conclusão da graduação, eu trabalhei o período da Rosa Magalhães da Imperatriz Leopoldinense. Aí eu fiquei toda empolgada, amém. Quando eu fui ver, caraca, ela só trabalha essa questão dos brancos. Cadê os pretos ali? Cadê os indígenas? E o indígena muito, assim, exótico. O cara está sendo explorado, ela está botando como se fosse legal. Aí eu falei, poxa, se fosse com o olhar de hoje, eu já não tinha trabalhado dentro dessa abordagem. Mas hoje em dia eu vejo uma preocupação dos novos carnavais em buscar. E outra coisa também, geralmente, muito no carnaval, trazem sempre a figura, quando fala de negro, do navio negreiro. É necessário, tem que trazer, tem que mostrar essa vinculação, tem que botar navio negreiro. Se não botar navio negreiro, não tem graça. Parece que está tendo uma tentativa de tirar esse navio negreiro somente em relação... A gente reconhece que houve, mas antes da escravidão, antes dessas populações, né, que foram escravizadas, já tinham uma outra pegada, uma outra historicidade, né, um outro modo de vida lá do outro lado do Atlântico. Então, às vezes, também se preocupar em trabalhar uma história antes da escravidão, uma pré-colonial, é importante. Eu acho importante colocar, por exemplo, vamos lá, uma representatividade que às vezes aparece muito na coroação de reis, em festividades em Minas, é um tipo de manifestação popular, mas que ocorre muito em Minas, né? A figura da rainha Ginga, Onizinga Mibande, ela aparece muito no carnaval também, mas ela é passada direto, e somente colocam ela como aquela que ajudou a escravização. Mas, gente, a gente também tem que observar, né? Foi como eu falei, olhar para esses personagens históricos da época e julgar, a Ginga também escravizou, ela fazia parte de uma elite
né, de uma elite negra naquele contexto do século XVII em Angola, né? Então, assim, era parte de... não era comum escravizar dentro da lógica mercantilista do colonizador, que era o português, mas, assim, era uma forma de ela também buscar estratégias de fazer com que seu povo mimbundamundo não fosse estavam tudo sendo escravizados. Então, assim, você tem que buscar estratégias e também não julgar com o olhar de hoje, tentar analisar com o olhar da época. Eu acho importante trazer essas representatividades negras antes do período colonial, para mostrar, olha, lá tinha reinos, sabe? Lá tinha desenvolvimento, né? Vamos buscar, então, falar dos povos nigerianos, dos povos de Oió, vamos buscar essa questão dos povos, essa diversidade, porque eu também me questiono. Às vezes só apresenta o mesmo tipo de África na avenida. Foi o que eu falei, geralmente as temáticas de carnaval, quando vai falar dos temas afro, ano que vem a gente está cheio. A Portela vai falar de Baobá. A Quilombo, do grupo de acesso, vai falar de Candeia, né? Tá cheio de figuras negras aí. Mas quando a gente vai abordar, muitas das vezes, é só taxando numa África mítica. Aquela África que está no imaginário e que não sai daquilo. Gente, a África está produzindo tanta coisa atual, por que a gente também não aborda isso? Né? Então, assim, às vezes eu tento levar isso para os meus colegas que são carnavalescos e que estão elaborando enredo. Eu fico batendo, né? E outra, gente, a presença de mulheres no espaço, né, nesses cargos de carnaval, é muito pequena. Mulheres negras atuando assim. O chão da escola é negro, mas quem está produzindo ainda não. Isso que eu me questiono também. Os carnavalescos só tem um, que eu acho que é o João Paulo, que estava na Paraíso da Tuiuti, e agora ele vai para São Clemente, que vai falar de Ubuntu. Um tema também super importante e necessário. Mas é o único carnavalesco negro que a gente tem. O Leandro Vieira, mesmo que ele se aproxime das temáticas, ele dê espaço, ainda assim ele está dialogando, né? Eu me questiono, né? Porque ele ainda... Não sei se ele consegue se aproximar tanto. Ele tentou, pelo menos ele tentou. Mas ainda buscar um pouco das falas mais dos quilombolas, mais desses indígenas, né? Ele recorreu, óbvio, né, a formação dele acadêmica aos professores de história. Mas será que talvez o enredo não seria diferente se ele procurasse um grupo indígena, né? Um grupo quilombola? Talvez a gente teria um outro olhar também de se ver, de se produzir o carnaval. Né? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Respondeu sim. Exatamente essa ideia que se tem de tentar compreender cada um dentro do seu tempo, compreender o espaço temporal, o espaço histórico que cada um ocupa, né? Para que a gente consiga construir, assim, é bom a gente ver já um avanço, né? Se nós estamos falando de representatividade, são diferentes pontos de cultura. Você fala a questão do candomblé, da ascensão do candomblé, da ascensão de figuras e culturais, né, que representem de fato um período pré-colonial e que a gente não traga com a visão eurocêntrica, com a visão cristã dentro desse novo cenário. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Você ajeitou a cadeira, quer falar, Léo? Eu, como mangueirense, achei fantástico, fenomenal. Eu amo a Mangueira. Agora passo a amar ainda mais. Ah, que legal! Eu sou mangueirense desde quando eu nasci, eu acho. Olha, eu sou salgueirense, viu, Leonardo? Eu sou salgueirense, mas eu fiquei tanto tempo na Mangueira que as crianças lá saíam na escola da Mangueira da Manhã, que é assim, né? Tem os adultos, a Mangueira, e toda escola de samba tem os grupos infantis. E assim, não tem como não amar. Não tem como não amar. É fenomenal. E quando você falou da Marquês Sapucaí, eu fui muito lá. Eu fui muitos desfiles. E quando você fala que, assim, na passarela, todo mundo é igual, mas na arquibancada não. Porque você vê a galera lá que tem o All Inclusive, né? O pessoal lá Camarote, que é o All Inclusive. E tu tem a galera da arquibancada que leva seu lanche, que é revistado na entrada. Entendeu? Muitas das vezes tem que deixar metade do lanche lá porque tem coisa que você não pode carregar. É complicado, assim. Então você vê que não é tão igual
carnaval, né? Você vê a hierarquia, né, Leonardo? Você vê a hierarquia social dentro de um contexto de diversão. Não, porque tem muita gente que acha, Leonardo, eu concordo muito com a sua fala, tem muita gente que acha que por ser uma diversão, isso anula as hierarquias e desigualdades sociais. Aqui está todo mundo igual. Não é, gente. Tem blocos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é na Zona Sul, que eu mesmo não me atrevo a ir. Porque, assim, a condução para me voltar é horrível. E, primeiro, porque uma Heineken, uma bebida lá é muito cara. Como que eu vou poder consumir lá? Eu não fico. Então, fico no centro do Rio mesmo com mais povão. Ainda tem os outros blocos que o pessoal das outras minorias vai fazendo, né? O pessoal LGBT. E a gente vai ficando. Então, assim, eu vou para o bloco que eu me enquadro, que eu me sinto pertencente. Porque, às vezes, eu vou para um bloco da Zona Sul, eu não me sinto enquadrada. Eu falei, pô, não é minha vibe. E fora o lanche, na Marquês de Sapucaí é muito caro, é quase surreal. Se você tiver uma família com 4 pessoas, você não come, porque é surreal. Vai gastar ali R$200 para comer um hambúrguer, uma batata frita e um guaraná. Futebol e carnaval, agora elitizado. De festa popular, futebol e carnaval já não tem mais nada. Olha o que o Flamengo tem feito com o futebol. Entendeu? Olha só, não, é verdade. Ocorre um processo de elitização, porque se você for pensar, quem é que tem acesso à Marquês de Sapucaí hoje em dia? Quem é que tem acesso ao estádio de futebol hoje em dia? Quem é que consegue despender de R$80 por 2 vezes por semana para ir ao estádio? Entendeu? E lá dentro tem a questão do consumo em si também. É muito bacana você para pensar que é o sistema é fogo, entendeu? Quando você para pensar em como é construída a Marquês de Sapucaí, até mesmo como é que funciona na Mangueira a questão do desfile. A comunidade desfila na Marquês ou tem que pagar também? Porque ocorre muita compra de fantasia, né? E... É uma ala, não é isso, né? É uma ala da comunidade. Tem uma ala da comunidade. Geralmente todas as escolas têm uma ala da comunidade. Para você pertencer a essa ala da comunidade é igual procissão de igreja. Você tem que todos os ensaios sérios. Você tem que ir todos os ensaios certinhos da escola, senão você perde a fantasia e o direito de desfilar. Então, assim, para você conseguir a sua fantasia, você tem que ir nos ensaios, tem que evitar se atrasar e tem que seguir isso à isca. Geralmente começa do meado do ano até dias antes do desfile, né, na Marquês de Sapucaí. Então, é uma dedicação total que você tem de tempo. Às vezes, para você fazer um lanche, é você bancando, né? Geralmente eu não estou vendo as escolas darem um lanche depois, não, sabe? Mas geralmente você tem que despencar. Se você às vezes mora longe, quer desfilar na Mangueira, você tem que custar a sua passagem. Então, assim, você está tendo a sua fantasia, mas você tem que participar de todos os ensaios técnicos para se fazer merecedor da sua fantasia. Solange, hoje as pessoas estão preferindo participar dos ensaios técnicos, que é muito divertido você ficar na Marquês de Sapucaí, né? É muito divertido, eu adoro, do que você no dia do carnaval, que é muito mais barato, é muito legal, Entendi. Não, isso é verdade, porque também tem uma ideia muito do seguinte, eu acho interessante os ensaios de rua, porque os ensaios de rua traz a população para o espaço que ela deve ocupar, que são as ruas mesmo, né? A diversão que antes, pela questão da violência, pela questão, às vezes, a gente tem um trauma da rua. Às vezes a gente tem filho, não deixa brincar, porque a gente ficou tão violento que a gente acaba cerceando esse espaço, mas que é um espaço público que a gente deve ocupar. Então, assim, no carnaval, quando as escolas fazem isso, é uma remetência de trazer, às vezes, não só a sua comunidade, mas às vezes o asfalto que dialoga, o cara que frequenta o morro e desce o morro, dialoga o asfalto e o morro, tá dentro daquele espaço, porque não é só o cara da comunidade que vai, mas às vezes, eu canso de ver isso na Vila Isabel, saía da UERJ, caraca, pegava o pessoal ali perto da vila, e o pessoal da vila ali, o pessoal do bar curtindo, o pessoal do Morro do Macaco descendo para curtir. Então, você une o povo da comunidade com o pessoal que mora no asfalto. Você tenta democratizar também, você não exclui as hierarquias, mas isso fica amenizado, né? Fica mais suave as diferenças, mas continuam. Mas é uma forma de você, pelo menos, buscar uma integração. E você vê a população buscando esses espaços de ocupação de rua, né, do divertimento, que muitas das vezes a gente não tem nas localidades de comunidade, né, espaços de diversão. Então, eu acho que no carnaval acaba dando isso, um pouco da diversão daquilo que a gente não tem durante o ano inteiro. Legal. Exato. Dani aqui,
que adora carnaval, né, Dani? Adora samba, tudo. Então, eu queria até falar assim, acho que eu não tenho nem direito de falar, porque começou a chover muito aqui, a internet caiu, eu caí, mas realmente, assim, eu gosto muito dos... Esqueci agora, o Léo falou, dos ensaios técnicos. Eu fui no desfile das campeãs esse ano, e assim, eu sou uma pessoa que não transparece, mas eu sou ansiosa. Eu falei assim, como eu vou aguentar ficar lá de 10 horas até 7 horas da manhã? Eu relaxei, eu peguei chuva de 10, desde a hora que a mangueira entrou até o último componente da Viradouro, e eu dei aquela relaxada, fui de boa, muita chuva, não fiquei doente, e assim, eu acho interessante essa função social do samba. E ele já nasce em meio a uma resistência. E a segunda parte que eu peguei, você fala da questão política. E quando o samba dá o primeiro boom, né, vamos dizer assim, para a sociedade, que não fica só aquela coisa nas encostas, né, os morros, como ele nasce a partir da apropriação do então presidente Getúlio Vargas dentro da política do Estado Novo. Aí você citou o caso aí dos contraventores, milicianos, só está mudando os personagens, mas o samba está sempre assim, sendo a bola na mão dessas pessoas. E dentro dessa proposta dos novos carnavalescos, eu acho assim, muito bacana de trabalhar nomes que até então muitos não conheciam, e a forma como está sendo trabalhado também, assim, a forma como os carnavalescos estão passando para as pessoas, né? Parece assim, até quem tem uma certa resistência, como está no período do carnaval e tal, querendo ou não, ele vai cantar aquele samba enredo, ele vai fazer parte daquele momento, enquanto se fosse um debate para falar sobre intolerância religiosa, para falar sobre questão de gêneros, entre outros assuntos, isso não seria aceito. Então, acho assim, a função do samba, a função social do samba é muito, mas muito importante mesmo. E, enquanto professora, já passei por algumas experiências no sentido de alunos e até mesmo escolas terem uma certa resistência para você trabalhar esse assunto. Por exemplo, você aplicar uma prova sobre cultura afro-brasileira e o aluno entregar em branco. Em pleno século XXI, isso é muito triste. Então, assim, eu acho que tem que trabalhar mesmo a questão do carnaval para ver se não for por meio do livro didático, se não for por meio de debate, que o samba apresente essa função social de forma bem clara e tire esse rótulo. Mas a sua pesquisa, a sua fala é muito legal. Peço desculpas por esse problema, mas depois eu vou assistir novamente. Não, tudo bem. Daniela, eu achei muito interessante que você falou, né, da fala em relação o samba tem esse poder, né, de trazer essas questões que às vezes são tabus, que não deveriam ser mais, mas que são tabus. Por exemplo, eu vejo essa questão da intolerância religiosa, que a Grande Rio trabalhou muito bem com Tata Londirá nesse ano, e várias outras temáticas assim, importantes. Eu achei muito interessante essa questão, por exemplo, do que você falou, às vezes a questão de gênero. E assim, por exemplo, eu percebo, a maioria das pessoas com que eu lido no carnaval são gays, são lésbicas, e aí é eles que ajudam a produzir esse carnaval, né? Mas às vezes um carnavalesco, quando vai tentar propor um tema desse para uma agremiação de um discurso, por exemplo, de um enredo, eles são vetados. O diretor de uma escola não dá espaço, e assim, eles queriam tanto ser representados, às vezes, num samba, né? E aí, como a força do ecoar do samba é forte, e às vezes eu falei, caramba, né? A gente vê o machismo, o preconceito de um diretor quando a gente vai propor algo. E aí, essas próprias categorias que fazem o carnaval, que são esses grupos, né? Querendo ou não, rechaçados de gênero e que são gays, são lésbicos, são binários, às vezes não tem representatividade de um samba
em relação à própria categoria deles. É bem interessante isso, porque eu lembro que a gente estava conversando recentemente lá no grupo do Obicá, e o pessoal falou, poxa, ninguém nunca traz um ícone gay, não traz... Eu falei, porque... mal ou bem, né, a gente ainda tem uma sociedade muito conservadora. E aí esse medo que o dirigente de uma escola, e às vezes o cara trabalha com você, é super bacana, mas ele não demonstra que ele tem um preconceito em relação a não somente racial, mas a escolha da opção sexual do outro. Então tem muito... É muito complicado, é uma faca de dois gumes, sabe? É uma faca de dois gumes, assim. Mas é bem tenso. Uhum. E ainda existe também a questão dos rótulos, né? Que nem você falou do Milton Cunha. Tem muitas pessoas que vão pela aparência dele. Antes mesmo de você falar, eu já sabia dessa bagagem dele, porque ele teve no Museu Imperial, na Freeze, fazendo uma palestra ano passado, e também eu, pessoalmente, tenho um certo interesse por carnaval, então eu procurei pesquisar sobre ele. Eu já tive a oportunidade de assistir Ney Lopes, o Simas, né? Ele foge um pouco assim do padrão de uma academia, né? Mas acha que acadêmico tem que ser chato, né? E não é. Ele é muito divertido. Mas, assim, são 3 pessoas maravilhosas. Muito bom mesmo. Tem muito assim a acrescentar, né? Quando você para pensar, Land, o teu assunto que você trouxe para a gente debater aqui hoje, eu acho que cabe umas 50 horas de bate-papo. Nós tivemos aqui em Petrópolis hoje uma falta de sorte muito grande, porque caiu o céu, caiu um temporal. Então, acabou que muitos alunos não conseguiram entrar, entendeu? Tiveram que sair, porque estava, imagina, trovejando, eu tenho medo de trovão, muito trovão aqui, né? Entendeu? E todo mundo queria entrar para participar. Cabe muito assunto, muito debate que a gente tem que ter. Agora, a gente tem que conduzir agora para o encerramento, porque essa aula está sendo gravada, tá? E vai ser disponibilizado para os alunos depois, para que eles possam assistir. E assim, queria muito te agradecer, Elaine, muito mesmo. Eu quero ver sua disponibilidade para falar. Para você, em Petrópolis, aí tem grupos carnavalescos, assim, tem blocos, ou vocês descem da serra para cá. Eu queria saber disso, porque eu até falei para a Priscila se tinha grupos de carnavais, assim, blocos em Petrópolis. Aqui tinha, mas o carnaval ficou é caído. A minha avó é uma fundadora de escola de samba. A minha avó fundou uma escola de samba. Ô, Leonardo, tem que fundar uma aí. Tem que fundar uma em Petrópolis. Eu adoro. Assim, eu fui criado dentro de escola de samba. Petrópolis tem o título de cidade imperial. Que se tornou reduto da extrema-direita nos últimos anos. Então, o que ocorre? O carnaval ele foi deixado de lado com a desculpa de poupar dinheiro para a cidade em si. Então, tem 3 anos que nós não temos festas de carnaval promovidas pela prefeitura. Petrópolis ele se concentrou em 2 grandes festas, Bauerfest e o Natal Imperial, que são festas que se concentram para um outro tipo de público, para um outro perfil, com um poder aquisitivo muito mais alto, para conseguir sustentar a ideia de cidade imperial que a cidade tem, que é só fachada, na verdade. Mas com relação a isso, o carnaval ele foi deixado de lado. Nos últimos Como eu sou mais antigo, o carnaval aqui era muito bom. Décadas de 80 e 90. O negócio era legal mesmo. Entendi. Aqui já foi nomeado como o 2º melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. Caramba. Em 1500. Agora nós temos que descer a serra. Verdade. Entendi. Inclusive, amigos, sexta-feira tem a feijoada da Consciência Negra no Salgueiro. Uhul! Isso aí! Com segurança. Bom, né? Muito bom. Gente, vamos encerrar, tá? Lange, vou conversar com a Priscila depois, para a gente sentar e bater um papo, formar uma roda de bate-papo. Tá ótimo, foi um prazer conhecer vocês, tá, gente? Obrigada mesmo, de coração, pela oportunidade, tá? Primeiro, pela oportunidade mesmo, porque a gente, às vezes, não tem espaço. Então, pelo colégio, parabéns pela iniciativa, parabéns pela Priscila por ter feito esse contato, e parabéns por vocês estarem ouvindo, né? Tá permitindo ouvir, né? Porque isso também é muito difícil nos tempos de hoje. Então, principalmente no período de pandemia, num contexto muito complicado, vocês estarem permitindo. Então, isso para mim é um privilégio.
Muito obrigada, gratidão. Axé. Privilégio nosso, cara, privilégio nosso em ter tido a oportunidade de te ouvir. Tarde muito prazerosa mesmo, tá? Muito obrigado. Gente, ó, beijos. Beijo pra todo mundo aí, ó. Beijo e foi um prazer dividir essa tarde com vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, prazer. Tchau.